Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Eu queria saber, cara, na sua opinião, quem é o maior culpado pelo rebaixamento do Atlético? Vamos lá. Mário Celso Petralha? Mário Celso Petralha. Ele é o principal. Sabe por quê? Eu dei uma entrevista uma vez pro jornal do Milton Neves, o terceirotempo.com.br, em 2014. Tá aí na internet, só vocês procurarem. Ele me perguntou qual era o melhor dirigente do futebol brasileiro. E eu falei o quê? Mário Celso Petralha. Mário Celso Petralha. O Atlético, por mais que eu saiba o tamanho dele, isso aí é evidente, o Atlético é um clube emergente, que tem a sua estrutura, que é superavitário, consegue revelar bons jogadores, ganhar dinheiro nas transições, não fica aí vendendo qualquer jogador, como muitos clubes do futebol brasileiro fazem por um refrigerante e 2 coxinhas, entendeu? O Atlético não. Ele valoriza, tem estrutura. O problema é que o Atlético, infelizmente, através do seu presidente, ele se transformou num clube, infelizmente, tá? Eu falo com dor no coração, ganancioso, antipático, fechado, e não à toa as pessoas chamam de Coreia do Norte do futebol brasileiro, porque infelizmente é. Isso é ruim para todo mundo, para as grandes marcas, para a torcida, para a imprensa, para os próprios atletas. E eu já conversei com vários jogadores que lamentam essa questão, que está estipulada até em contrato, caso as pessoas não saibam. Tem coisas em contratos de jogadores que eles não podem falar, são proibidos de falar. É mesmo? A não ser que seja em determinados momentos, tipo zona mista, coletiva, televisões que têm direito de transmissão dos jogos do Atlético. É isso, velho. Eu conversei já com vários jogadores que queriam me dar entrevista no meu canal e falaram, cara, não posso por contrato. Eu já recebi, entendeu? O que acontece com o Petralha é o seguinte, ele entrou há 30 anos exatamente com muita ambição para revolucionar, com uma cabeça empresarial. Se você for ver lá atrás, hoje em dia é muito fácil você falar sobre naming rights. Quem foi o pioneiro de Kyocera Arena, entre outras coisas, foi tudo Petralha. Então eu não sou um cara ingrato, como ele chama muita gente da torcida de ingrato. Eu não sou ingrato. Eu reconheço todo o trabalho que foi feito. Só que eu reconheço também que ele estagnou. Ele parou no tempo e a ambição virou ganância. O amor que ele tinha pelo clube virou amor ao poder. Então chegou um determinado momento que ele tinha que sair. As pessoas no futebol, o futebol destrói reputações. Chegou um momento que ele tinha que ser afastado, sair, pedir para sair, o que é algo tópico, porque ele se denomina dono da instituição. E ele faz a roda girar conforme a vontade dele. Então você já percebeu que ele se sente traído por todo mundo? E nunca ele é o errado? Sempre tá todo mundo errado? Aí é a pergunta que a gente faz em relação ao egoísmo. Será que tá todo mundo errado ou ele que tá errado? Da forma que as pessoas saem? Porque assim, ídolos todos quase saem pela porta dos fundos. Treinadores pela porta dos fundos. Ninguém pode ser maior que ele. O que ele está fazendo lá? Com esse conselho conivente, que eu chamo de cordeirinhos do Petralha, que são coniventes com o absurdo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é uma coisa patética. O Atlético conseguiu fechar na temporada retrasada um patrocínio com a Liga Arena. O naming rights da Liga Arena por 15 anos entrando uma bala no clube. No mesmo ano, praticamente, os caras mudaram o nome do estádio de Joaquim Américo Guimarães para Mário Celso Petralha. Então virou o quê? Petralhão, ó o estádio Petralha, ó o estádio... Deixaram de falar o nome da patrocinadora que tá bancando naming rights, que tem que ser valorizada, que é algo, porra, fantástico pro clube, que já é superavitário, que tem estrutura. Só que parou no tempo por quê? Por causa desse pensamento pequeno. Então, fazendo o resumo da ópera, ele tem mais interesse em revelar treinador do que num projeto competente de esportivo. Ele tinha mais interesse de fazer dar certo o Paulo Turra, o Wesley Carvalho, o Juca Antonello, o Martim Varini, o Lúcio Gonzalez, entre outros treinadores, do que pegar e bolar um formato aqui e falar, olha, fomos bicampeões da Sul-Americana recentemente, campeão da Copa do Brasil, né? Foi legal aqui essa edição de Brasileiro. O que a gente pode fazer para repetir o feito? O que a gente pode fazer? As pessoas lá dentro, eu já ouvi de jogadores isso, que eles acham que treinador é tudo igual, e não é. Então eles não fazem investimento em treinador. O treinador muda time, muda grupo, muda elenco, muda jogo. E eles não têm essa percepção. Então o Atlético parou no tempo muito por culpa do seu presidente. O principal responsável chama-se Mário Celso Petralha. E Márcio Lara, que é o dirigente mais omisso e incompetente do futebol brasileiro, mas disparado, que é o cara da reconstrução do Atlético em 2025, mas é o cara que ajudou a destruir o clube e colocar na Série B. Em 2025? Como assim ele é o da reestruturação 2025? Ele é o cara que é o diretor financeiro do Atlético, né? Mas que é o braço direito do Petralha, que não vê a hora da cadeira presidencial ficar à disposição para ele poder assumir. Ele foi o cara que fez o elenco da temporada passada, por exemplo, que ajudou a renovar contratos de jogadores que não tinham mais condições. O Atlético caiu muito por culpa dele. E quem que é o cara que está reestruturando o clube? É ele.
Entendi. Então é uma incoerência gigantesca. Sim, em qualquer entendi. empresa séria, esse cara teria sido demitido. Sim, sim. E esses caras não falam. Eu acho que é uma covardia gigantesca com o torcedor. Eu acho que é uma covardia, porque o que é o torcedor? Não é o principal patrimônio de qualquer clube de futebol? O torcedor é escorraçado e desrespeitado pela gestão. Até quando? Essa gestão, ela está... Não é nem moralmente, eticamente falando, ela está falida. Porque os princípios e valores, gente, o futebol mudou, eles não conseguem entender que o mundo mudou, o futebol mudou. E eles estão parados achando que esse pensamento, que somos nós contra o mundo, não pode ser assim, cara. Agora tem criação de liga, agora o futebol tá inflacionado, você não pode achar que você é contra o mundo, velho. Você não vai ser maior que o mundo, maior que a bola, maior que o futebol, maior que a instituição. Você tem que acompanhar a evolução e esses caras estagnaram. Por isso que, infelizmente, o Atlético foi para onde parou. E merecidamente, por causa de uma péssima gestão. E o quanto você atribui ao grupo de jogadores, ao Lúcio e até ao Paulo Autuori, que eu entrevistei aqui e eu tenho ele como a figura mais subestimada do futebol brasileiro, pra mim. Ele tem 2 mundiais na conta, uma Libertadores e um brasileiro, as pessoas tratam ele como se fosse uma... É que ele agora tá em outra função, né? Foi do Curitiba, saiu do Curitiba, foi pro Atlético Paranaense e acabou não dando certo. Se você pudesse fazer um tangram, assim, de culpa, de um gráfico de culpa. Um gráfico? É, mais o Petralha, mas aí quando você coloca na conta dos jogadores, do treinador e do Paulo? Cara, eu acho que eu coloco, de verdade, eu coloco aí 60% na gestão. Mais da metade da culpa vai pra Petralha e Marcelar, essa dupla maravilhosa, Aguinaldo, entre outros caras, os presidentes do conselho, o presidente do conselho com seus cordeirinhos. 60% pra eles. Pode colocar aí uns... Cara, talvez, sei lá, 10% pro Paulo Autuori, entendeu? Ele apostou muito no Lúcio, né, cara? Manteve o Lúcio. Eu ia colocar, sabe por quê? Porque os jogadores, eles foram paneleiros também, o Lúcio foi muito incompetente, é difícil no gráfico. Pra mim, velho, mais da metade da culpa é da diretoria. É assim, é indispensável isso. Sabe por quê? A diretoria, ela errou em tudo no Centenário. Eles erraram em tudo, absolutamente tudo. Eles mandaram embora scout, eles mandaram embora o pessoal da base, eles encerraram categorias de base, eles mandaram embora o departamento feminino, agora que foi rebaixado, eles acabaram com o departamento, sem avisar as mulheres, comunicaram por WhatsApp, uma falta de respeito gigantesca. Eles foram só abraçar o torcedor depois que viram que a água estava batendo no pescoço, com aquela questão do pacto que o torcedor foi lá para abraçar. Até então o torcedor era chutado. Eles mandaram embora o CEO, o diretor de comunicação, eles ameaçaram fazer a pintura que o torcedor do Atlético pede dentro do estádio para tirar aquele formato cinzento, para poder pintar com as cores do clube. Eles começaram a pintura e pararam no meio, porque foi uma ideia do CEO e aí o Petralha depois barrou. Então, cara, eles erraram até na camisa do Centenário! Horrível! Aquela camisa amarela, sabe? Não é nem um dourado, é um amarelado. Você entendeu? Então, assim, cara, eles seguiram a cartilha perfeita do erro, dentro e fora de campo. Trouxeram o Osório, 5 treinadores no ano, cara. Ninguém cai por acaso. Osório... Depois, sabe, trouxeram o Cuca. Antes estava o Juca Antonello também tapando o buraco. Aí vem o Martim Varini, que com todo o respeito que me merece, velho. Entendeu? Quem é Martim Varini para comandar um clube como o Atlético, entendeu? Aí depois chega o Lúcio Gonzalez, outro cara que não fez nem de perto um grande trabalho em Ceará, no Inter. Então, eles seguiram a planilha perfeita do fracasso em 2024. E não à toa chegou aí em 2025. Para mim, o elenco, ele tinha muita da sua panela. O Autuori, pra mim, ele foi muito mal, mas muito mal. Como é que um gerente de futebol dá uma declaração pública falando que ele discorda, ele não concorda com a situação de você ter 7, 8, 9 estrangeiros relacionados para jogos, sendo que o Atlético tem o maior número de estrangeiros, entre os 3 maiores números de estrangeiros do futebol brasileiro. Isso caiu como uma bomba no grupo pros gringos, meio que transferindo a responsabilidade para eles, porque o Atlético não estava rendendo. Pô, um cara que é o homem forte do futebol, que tem que ser o porta-voz dos caras, abraçar os caras, joga os caras pros leões numa reta final de ano, sem confiança, na zona de rebaixamento. Ele tem muita parcela também. E os jogadores, né, coniventes com a falta de realidade, falando que não vão cair. Esse discurso é irritante. Ao invés de chegar pro torcedor, rebaixamento tá aí, a gente tá preocupado, a gente vai trabalhar. Não tem a menor chance de cair, a gente não vai... Não é assim que a banda toca, o torcedor não é otário, velho. O torcedor, pelo contrário, ele é mais esperto que muita gente dentro do clube. Então, assim, tivesse que fazer um gráfico aí, velho, põe aí, vai. 60, 20, 20. Entendi. Dane-se. E aí, curioso... E outra, desculpa, a gestão não investiu no meio do ano. O meio do ano nós trouxemos Marcos Vitor, reserva do Bahia, e o Praxedes, que não serviu para jogar no Vasco.
Foram as 2 contratações que o Atlético fez no meio do ano, com uma carência gigantesca de jogadores para várias posições. Então a diretoria é a principal culpada, porque era só você analisar que o elenco era curto, fraco e que se não reforçasse ia cair. Então parecia que eles tinham feito de propósito o rebaixamento chegar. Não, vamos contratar no meio do ano que não precisa. Aí vem Diório, vem aí Marcos Vitor, vem Prachetes, caras que não mudam o patamar de ninguém, né?